Como foi apurado pela nossa analista de economia, a Raquel Landim, o Brasil pode enfrentar uma escassez na aplicação da segunda dose da vacina da AstraZeneca. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 37 milhões de pessoas devem concluir o ciclo vacinal em setembro. Só que a Fiocruz prevê a entrega de 23 milhões e meio de doses nesse período. Então a gente tem aí um déficit de mais de 13 milhões de doses. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o diretor do Conselho Nacional de Secretarias Municipais, secretário municipal de saúde de Pirenópolis, em Goiás, que é o Richan Ramida. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo ao vivo neste domingo, obrigado por nos atender. Eu quero saber como é que vocês estão se mobilizando diante desse déficit, dessas contas que não se encaixam em relação à vacina da AstraZeneca. Boa tarde. Boa tarde. Esse é um desafio que a gente tem enfrentado desde o início da pandemia, A falta de vacina foi um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Com relação específica à da AstraZeneca, nós estamos fazendo um acompanhamento de forma tripartite junto ao Ministério da Saúde, semanalmente, inclusive com os produtores, e a Fiocruz, no caso específico da AstraZeneca, participa. Hoje saiu, ontem, na verdade, uma pauta já com mais aproximadamente 4 milhões de doses, 3 milhões e 880 mil doses já para a segunda dose, referente à pauta que foi lançada em junho, ou seja, teoricamente ela venceria agora ainda no início de setembro. Então já começou a distribuição para os estados e, consequentemente, para o município dessas vacinas, mas nós estamos acompanhando diariamente um ponto de controle semanalmente para que isso não aconteça. Então há essa expectativa da Fiocruz, tanto da importação de IFA para produção, quanto também da produção do IFA nacional, para que a gente não sofra com essa falta de segunda dose e, com isso, garantir o ciclo de imunização da população que recebeu a AstraZeneca. Richan, nas últimas semanas, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica... Está sem áudio, eu acho. Tá saindo o áudio do Cássio Zeiman aqui para não... Estão me ouvindo agora? Tá. Vai lá, Perfeito. Cássio. Bom, Richan, o Ministério da Saúde divulgou há algumas semanas uma nota técnica informando sobre essa questão do intercâmbio entre os imunizantes. Então, essa possibilidade de aplicar imunizantes diferentes nas duas doses seria uma alternativa? Nesse caso, até a nota técnica se refere para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca poderia tomar a segunda dose da Pfizer. Como é que você vê essa possibilidade? É uma maneira de conseguir sanar esse déficit? É o que nós temos trabalhado no momento, e aí a nota da intercambiabilidade, a citada, foi principalmente com relação às gestantes. Nós tivemos a intercorrência aí no início, e temos outro caso também de algumas pessoas, brasileiros, que tomaram a primeira dose no exterior, naquele momento, e atualmente se encontram em território nacional. Então essa é uma possibilidade, mas nesse momento a gente continua indicando e preconizando a aplicação da segunda dose do mesmo imunizante. E até o momento nós não temos, devido a esse acompanhamento que é feito diariamente com ponto de controle semanal, essa falta do imunizante aqui no caso da AstraZeneca para completar esse ciclo. Mas com certeza a gente está trabalhando e aperfeiçoando todos esses controles, e a nota ela indica isso de acordo com a realidade, que o principal foco do SUS, nesse momento, é garantir a imunização do maior número de brasileiros. Secretário, a gente tem a participação da Raquel Landim, que é a nossa analista de economia, que fez essa apuração sobre o déficit. Raquel, seja muito bem-vinda, o espaço é teu. Secretário, eu queria levar o nosso debate, até ampliar um pouco para um outro ângulo, que é a questão da dose de reforço para os idosos. Estamos vendo um aumento das hospitalizações de pessoas com mais de 60 anos. A Anvisa já recomendou que fosse dada uma terceira dose para quem tomou a vacina, os idosos que tomaram a vacina da Coronavac, mas o Ministério da Saúde ainda não tomou a sua decisão. Qual é a avaliação do senhor? Então, isso é um ponto que também está sendo discutido, e aí, ouvindo especialista, tem um comitê técnico, assessor da imunização, onde está sendo observado. E aí não só para idosos, mas também com os profissionais, os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente. Se a gente relembrar o início da campanha de vacinação, que foi do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, lá em janeiro,
os primeiros públicos a serem vacinados eram os idosos institucionalizados e os trabalhadores de saúde, justamente para a gente garantir essa segurança. E naquele momento, a maioria do imunizante que estava disponível em território nacional era a Coronavac. Então, há de se observar, caso seja de fato recomendado tecnicamente esse reforço, então para observar não só para os idosos, mas também para os trabalhadores de saúde, para que a gente possa avançar e garantir a segurança desses trabalhadores e também da população que recebeu, nesse caso específico, a Coronavac, se for o caso com um terceiro, e aí é um outro ponto que essa terceira dose será do mesmo imunizante, será também considerada a intercambiabilidade, então são alguns pontos que precisam ser esclarecidos, precisam ser reforçados para que a decisão seja tomada. Secretário, eu quero saber também sobre o monitoramento da variante Delta. A gente tem acompanhado várias análises feitas por universidades no estado do Rio de Janeiro, aqui no estado de São Paulo também, com alguns alertas. É uma situação que os preocupa e vocês já chegaram a falar sobre um planejamento para lidar com a disseminação da contaminação ou dessa variante por todas as cidades do país? Como que vocês estão encarando essa possibilidade? Então, o que nós temos reforçado, e aí desde o início, e que muito pouco tem se falado ultimamente, são das medidas não farmacológicas, da gente reforçar a necessidade e a importância que continua sendo o distanciamento social, a utilização de máscara, a utilização do álcool em gel. Então, todos esses cuidados, independente do avanço da vacina, que a gente tem avançado muito, e o último mês, agora de agosto, mostrou muito isso, mas esses cuidados, eles precisam permanecer. Então, não é porque nós avançamos com vacina que nós retomamos aquele normal pré-pandemia, com públicos em estádios, com aglomerações. Então, nós não estamos nessa normalidade. Então, provavelmente, essa falta de cuidado, né, esse esquecimento, porque há quase 2 anos, já 1 ano e meio de enfrentamento à pandemia, a população também está desgastada, está cansada de todas essas medidas. Mas é preciso a gente se esforçar e continuar. E boa parte também da chegada da Delta, e a gente vê isso não só no país, mas em outros países, como Estados Unidos, Israel, enfim, alguns países onde teve essa retomada, muito se deve tanto à não imunização quanto também ao relaxamento dessas medidas. Então, acho que é isso que a gente tem reforçado e observando também e recomendando aos municípios para que esse cuidado seja mantido, que seja acendido aí um alerta para esse acompanhamento e esse monitoramento dos casos, como que está o crescimento, associando a imunização e principalmente as medidas não farmacológicas para que a gente possa sair e superar esse momento. Mas vocês não são contrários à flexibilização que tem sido implantada em várias partes. Inclusive, a Raquel Landim trouxe esses dados para a gente durante a programação deste fim de semana, de que os setores de bares, restaurantes têm sido ampliados já em várias partes do país. Estado de São Paulo também no primeiro fim de semana agora em que permite essa abertura sem restrições. Vocês não acreditam que isso possa regredir em algum momento? Não, na verdade, nós temos dados insuficientes com relação a esse comportamento da Delta e de associar se esse avanço dela é por essas medidas ou não. O que a gente sempre defendeu e continua defendendo e preconizando é que qualquer flexibilização leve em consideração a situação epidemiológica local e reforçando essas medidas não farmacológicas. Independente de uma restrição maior ou menor, a utilização da máscara, o distanciamento e o álcool em gel, ele deve ser respeitado enquanto nós não avançarmos aí com a totalidade da população vacinada, com pelo menos 80%, 90% da população com as 2 doses recebidas. Então, nós ainda estamos no momento crítico e que nós devemos observar isso, claro que respeitando a realidade local. Temos uma diversidade regional muito grande no nosso país e isso deve ser considerado. E, secretária, a gente já viu um pouco mais cedo aqui na CNN a Carla Domingues, que ela é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Ela disse que o momento seria de priorizar a vacinação de toda a população adulta e deixar os adolescentes para depois. E a gente sabe que a realidade, que cada município possui uma realidade, uma velocidade de imunização. Como é que você vê essa diferença, que tem muitos municípios à frente, avançando na imunização e muitos ainda devendo, ainda atrás? Como é que você vê essa diferença e como vocês estão tentando diminuir essa diferença de tempo e também no número de doses?
A primeira pergunta que a gente deve fazer é: será que quem está avançando na vacinação dos adolescentes, ele já vacinou a sua população adulta? Então, esse é um ponto. Por quê? Na própria distribuição de vacina, onde nós consideramos a totalidade da população adulta no país, não foram distribuídas doses suficientes para que a gente possa avançar na vacinação de adolescente. Então, o que a gente sempre reforça é que aquela população adulta que não foi vacinada, que seja realizada uma intensificação dessa campanha, dessa busca ativa, porque não fica muito frágil eu avançar numa vacinação de adolescentes sem eu ter a minha população adulta vacinada. Então, vai ficar um espaço de não vacinado que a gente não consegue controlar do ponto de vista epidemiológico. Então, a gente reforça mais uma vez que a vacinação prioritária nesse momento é da população acima de 18 anos, para aí sim a gente avançar na vacinação de adolescentes com comorbidades e depois disso entrar numa discussão de avançar para os adolescentes e esse outro ponto de discussão que apareceu, que é da terceira dose para os trabalhadores de saúde e para idosos também. Então, há uma corrida para quem chega primeiro, né? Essa disputa de que eu vacinei a faixa etária tal primeiro, e isso não deve acontecer. E a nossa recomendação é que se observe todos esses critérios epidemiológicos e que garanta a vacinação da população adulta acima de 18 anos. Raquel. Secretário, o fato é, o Brasil tem uma cobertura vacinal muito boa, em várias faixas etárias a gente percebe as pessoas querendo se vacinar. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde uma grande faixa da população não quer. Estão chegando carregamentos de doses, principalmente da Pfizer. É um momento diferente daquele lá atrás, onde havia uma grande escassez. E se a gente ficar nessa busca ativa, não corre o risco de travar a campanha? Não é preciso fazer uma opção, ou vacinar adolescentes, ou vacinar os idosos, ou eventualmente reduzir o intervalo da segunda dose? Quando eu digo da gente fazer a busca ativa, não é que eu vá parar a minha campanha de vacinação enquanto eu não vacinar adulto, eu avançar para adolescente. O que eu não posso é já abrir a vacinação para adolescente sem fazer o mínimo de busca ativa ou me preocupar por que essa população adulta não está se vacinando. E esse exemplo que você deu dos Estados Unidos é muito claro. Eu não tive uma cobertura vacinal, eu coloquei, a vacinação está disponível para quem quiser e não fiz esse trabalho de busca. Então, isso que pode nos preocupar e para a gente pegar de exemplo até outros países para a gente não incorrer no mesmo equívoco. Então, esse é um ponto. Acho que esse é o desafio da gestão. O SUS e os municípios já mostraram da capacidade de vacinação. Tendo imunizante, nós conseguimos vacinar pelo menos 3 milhões dia. Então, esse é o primeiro ponto. E agora, com essa chegada de Pfizer, a gente consegue avançar com isso. Agora, eu não posso parar a minha campanha porque um ou outro não queira se vacinar. Então, é a gente ter o controle e o cuidado de que a vacinação está disponível. Mas eu também não posso avançar para adolescente e pular de uma faixa. Por exemplo, nós tivemos relatos de quem estava em 25 e já pulou para 17. Então, isso é preocupante. Secretário, mas só complementando, hoje os dados mostram que o principal desafio do Brasil é a segunda dose. Não seria a hora de antecipar a segunda dose? E temos vacina para isso, seja Pfizer ou AstraZeneca? A nossa questão é essa, Raquel. Nós não temos segunda dose o suficiente no país para avançar essa vacinação. Nós não temos essa segurança de produção. Então, acho que a partir do momento que nós tivermos a segurança de produção e entrega dos imunizantes que estão disponíveis e registrados no país, que até agora é a da Janssen, da Pfizer, a Coronavac e da AstraZeneca. Se nós tivermos essa segurança, aí sim a gente entra para essa discussão. Agora, alguns estados, de forma bipartite, em pactuação com os municípios, já estão estudando algumas medidas para essa população que já tem algum tempo, que já foi vencido o prazo, digamos assim, aprazado para receber a segunda dose, que não procurou, o que se fazer com essa vacina para não ficar reservada tanto tempo. Talvez dela ser utilizada para a primeira dose. Então, assim, são realidades que nós temos que respeitar e isso está sendo discutido de acordo com a realidade de cada região. Mas é uma possibilidade eu não guardar essa segunda dose para quem não está procurando e com isso avançar também na população adulta, com primeira dose, até a gente equilibrar.
Então, nós conversamos com o Richan Hamida, que é o diretor do Conselho Nacional de Secretarias Municipais. Richan, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui no CNN Domingo. Boa tarde, obrigado.